Olá, eu sou o professor Douglas Ribeiro e na aula de hoje nós vamos trabalhar os conceitos do processo de capitalização. A capitalização para a matemática financeira compreende uma parte importantíssima do processo de atualização do valor do dinheiro no tempo. De certa forma, a capitalização é a essência da matemática financeira. E de uma forma bastante simplista, podemos definir a capitalização como sendo o ato de gerar juro a partir de um valor presente e chegaremos a um valor futuro. Existem dois regimes de capitalização, o regime simples e o regime composto. Nessa aula, o nosso foco é o regime simples de capitalização, um regime onde o juro é gerado a cada período de capitalização, mas só é incorporado ao saldo devedor no final do prazo total previamente acordado entre credor e devedor. Assim, nesse regime de capitalização, não acontece uma coisa que o senso comum costuma chamar de juros sobre juros. O juro sobre juro é um regime depois do regime simples, é o regime composto que nós veremos na próxima aula. Para entendermos um pouco melhor essa ideia, vamos partir de um exemplo para ilustrar a situação do regime simples de capitalização. Então, o exemplo é onde uma pessoa tem R$ 1.000 e pretende aplicar esse principal em um banco durante 4 meses. O banco oferece uma taxa de juros de 5% ao mês e, ao final desse processo, o juro gerado é de R$ 200, resultando em um resgate de R$ 1.200. Então, o principal é R$ 1.000, o montante R$ 1.200, uma taxa de juros de 5% ao mês e o prazo de 4 meses, gerando 4 períodos de capitalização. Antes de entrarmos nas fórmulas ou na álgebra do regime simples de capitalização, vamos entender melhor esse exemplo e como esses valores foram formados. Então, para isso, vamos utilizar um exemplo gráfico. Esse gráfico representa um diagrama de fluxo de caixa, onde essa setinha para cima, na data zero, representa o ponto de vista do tomador do empréstimo. No nosso caso, o agente devedor, pois ele, no momento do empréstimo, aumentará o seu caixa em R$ 1.000, que é o valor do empréstimo. Outra coisa importante é que a cada período de capitalização existe um acordo entre credor e devedor, expresso pela taxa de juros, dizendo que 5% será o valor de atualização ou índice de atualização para o cálculo do juro. Então, 5% ao mês quer dizer que cada passagem de mês vai gerar um acréscimo de 5% sobre um determinado saldo. Então, do mês 0 para o mês 1, acontece 5%. Do mês 1 para o mês 2, 5% novamente. Do mês 2 para o mês 3, também tem 5%. E, finalmente, do mês 3 para o mês 4, mais 5%. Esse 5% vai incidir sobre um determinado saldo. Por exemplo, o primeiro 5%, ou a primeira incidência da taxa de 5%, ocorre sobre R$ 1.000, que é o valor inicial da dívida. Isso vai gerar um juro de R$ 50 nesse período. No entanto, como descrito conceitualmente, o regime simples de capitalização não permite que esse juro gerado seja incorporado ao saldo antes do final do prazo total. Então, como da data 0 para a data 1 não representa o final do prazo total, e só na data 4 que acontece o prazo total, esse 50 não pode ser incorporado ao saldo devedor. Assim, o saldo devedor que era de 1.000 na data 0 continua em 1.000 na data 1. Isso vai fazer com que o próximo valor de 5% também incida sobre esse 1.000, agora no caso sobre esse 1.000 vermelhinho que aparece, que é o saldo na data 1. 5% sobre esse 1.000 vai gerar um juro novamente de R$ 50. Como estamos fazendo a passagem da data 1 para a data 2,
e não chegamos ao final, esses R$ 50 também não podem ser incorporados ao saldo devedor. Assim, o saldo devedor da data 2 continuará em R$ 1.000 e os 5% da data 2 para a data 3, como também não chegou ao final, será sobre os R$ 1.000, novamente gerando um juro de R$ 50. Isso faz com que o saldo devedor na data 3, que não é o final do empréstimo, também continue em R$ 1.000. E agora da data 3 para a data 4, temos a última passagem de tempo. 5% sobre o saldo da data 3 gera um juro novamente de R$ 50. Mas o saldo da data 4 agora é o saldo final. E agora, como estamos no final do prazo total, podemos sim, pelo regime simples, incorporar todo o juro que foi gerado. 50 da primeira passagem, mais 50 da segunda, mais 50 da terceira, mais 50 da quarta, são R$ 200 de juro. Mais o valor inicial de R$ 1.000, o valor do principal, isso vai gerar um montante de R$ 1.200. Essa é uma forma bastante simples de mostrar qual é a dinâmica de capitalização no regime simples. No entanto, se essa linha do tentar, fica bastante complicado ou bastante trabalhoso fazer passo a passo esse cálculo. Assim, vamos agora mostrar qual é o resumo dessa situação de forma algébrica e vamos gerar as fórmulas do regime simples de capitalização. Vamos a ela então. Como nós acabamos de ver, é possível fazer o cálculo do montante pelo regime simples sem a utilização das famosas fórmulas. No entanto, em muitos casos, pode ser que tenhamos um número de períodos muito grande, uma linha de tempo muito grande, o que vai fazer com que esse tipo de cálculo que nós fizemos empiricamente se torne algo bastante cansativo, algo bastante trabalhoso. Então vamos desenvolver o raciocínio algébrico que estava por trás de todo esse processo empírico que nós fizemos. Então, no nosso exemplo, nós pudemos observar que o valor do montante, que definimos como F, é igual ao valor do principal mais o juro. Então, principal mais juro é igual a montante. No nosso caso, nós tínhamos um principal de R$ 1.000 e o juro total do período, como observamos, foi R$ 200. Assim, chegamos no montante de R$ 1.200. Essa ideia é a ideia fundamental da matemática financeira. Principal mais juro é igual a montante, para qualquer regime de capitalização. Agora, a ideia da formação do juro depende do tipo de regime. Nesse exemplo, trabalhamos com regime simples. O juro, no regime simples, é igual ao principal, no caso R$ 1.000, vezes a taxa de juros, no caso 5% ao mês, vezes o número de períodos, no caso 4 períodos. Então, no nosso caso, nós tivemos um juro de R$ 1.000 vezes 0,05 vezes 4. 0,05 vezes 4, 0,2 vezes 1.000, 200. Então, o juro no regime simples de capitalização é P vezes I vezes N. Ou, simplesmente, juro é PIN. Essa é a ideia do juro simples. Se juro é PIN, podemos substituir no lugar de juro, na fórmula principal, o PIN. Assim, a fórmula do montante no regime simples de capitalização é igual ao principal mais o principal vezes a taxa vezes o N, ou seja, PIN. Aqui temos uma soma de dois termos e temos um elemento em comum entre esses dois termos. Então, podemos colocá-lo em evidência. Colocando em evidência, temos que montante é igual a principal em evidência, principal dividido por principal dá 1, mais PIN dividido por principal, 1 vezes I vezes N. Como um elemento neutro da multiplicação, não precisamos colocá-lo. Assim, temos I vezes N no segundo termo. E agora sim, temos uma fórmula do regime simples de capitalização para cálculo do montante. Para validá-la, vamos fazer o cálculo com os valores que temos nesse exemplo. Montante é igual a 1.000, que multiplica
1 mais 0,05, que é o 5% da taxa, vezes 4. 0,05 vezes 4, 0,2. Mais 1, 1,2. 1,2 vezes 1.000, 1.200. Montante, então, é igual a 1.200. E as outras fórmulas dependem exatamente dessa mesma. Então, na matemática financeira, nós temos sempre 3 informações que nos levam a uma quarta. Quais são as 3 informações que nós temos nesse exemplo? Principal, taxa de juros, 5%, e número de períodos, 4 períodos. Então, nesse caso, conseguimos descobrir o montante. Mas, por exemplo, em algum caso, poderíamos estar interessados em descobrir qual é o valor do principal. Usamos a mesma fórmula, só que agora isolamos quem? O principal. Como fazemos isso? É muito simples. Temos que, no regime simples de capitalização, o montante é igual ao principal que multiplica 1 mais a taxa vezes N, basta isolar o principal. E aí teremos principal igual a montante, isso que está multiplicando passa para cá dividindo, sobre 1 mais I vezes N. Vamos testar para ver se deu certo? O principal nós sabemos que tem que dar R$1.000, mas agora nós temos o montante. O montante foi 1.200, sobre 1 mais 0,05, que é a taxa de juros, vezes 4. Nós já fizemos esse termo. Esse termo todo dá 0,05 vezes 4, 0,2. Mais 1, 1,2. 1.200 dividido por 1,2, R$1.000. E aqui temos, então, a fórmula para cálculo do principal, ou do valor presente, no regime simples de capitalização. Mas, em outros casos, nosso interesse pode estar na taxa de juros. Como fazemos isso? Isolando a taxa de juros, temos que a relação entre montante sobre principal menos 1 dividido pelo N nos dá a taxa. Vamos ver se dá certo? Já sabemos o valor do montante, que é 1.200. Já sabemos o principal, que é 1.000. Menos 1, tudo isso dividido por 4. 1.200 dividido por 1.000, 1,2. Menos 1, 0,2. Dividido por 4, 0,05. Ou 5%, no nosso caso, ao mês, porque o período é mensal. Também, em último caso, o nosso interesse pode estar no N. Como que fica então? N é igual a valor futuro sobre valor presente, menos 1, dividido pela taxa. Temos que 1.200, que é o valor futuro, sobre 1.000, que é o valor presente, menos 1, dividido por 0,05, que é a taxa. Isso vai dar 1,2 menos 1, 0,2. Dividido por 0,05, temos 4 períodos de capitalização. Então, essa é a álgebra do regime simples de capitalização. Podemos usar a fórmula mãe ou podemos usar a fórmula resumida, dependendo do que queremos achar em cada uma das situações. É muito importante que nessa etapa do curso vocês realizem as listas de exercícios para exercitar esse tipo de fórmula, a utilização dessas fórmulas e conseguir sedimentar o conteúdo desta aula.